Bom, boa noite, pessoal. Hoje eu acordei muito animada de estar aqui de novo com vocês, podendo falar de outro assunto que eu adoro. Então eu estava lá na minha cama, abri os olhos, falei, poxa, hoje é o dia, né? Passarinho cantando no fundo, dei aquela espreguiçada, olhei com calma assim, abri os olhos, respirei fundo, agradeci a Deus por mais um dia. E aí fui lavar meu rosto, escovar os dentes, raspar a língua, para quem não faz isso, recomendo, é uma coisa muito boa, um hábito muito bom. E abri meu celular. Coloquei no meu celular assim, as notícias mais importantes dos últimos 30 dias. O que vocês acham que veio? Só coisa ruim. Não tá atento? Obrigada. Só coisa ruim, gente. Eu rolava as coisas no meu celular, só notícia catastrófica, que eu coloquei algumas. A libanesa fugindo do ataque, dá à luz no meio do caminho. Uma mulher que assassinou os pais, ananá. Só catástrofe. Por que vocês acham que isso acontece? Vocês podem fazer, o experimento não é restrito a mim. Se vocês pegarem o celular de vocês agora e colocar notícias dos últimos 30 dias, ou do dia, vai ser a mesma coisa. Quem acha que só tem notícia ruim porque dá ibope? Levanta a mão, por favor. Tem notícia boa? Pouquinho, né? Perto do... Esse é outro ponto. Quem acha que o mundo está conturbado, porque a gente está numa transição planetária e aí tudo de ruim está pipocando mesmo, o mundo só está piorando? Levanta a mão. Quem acha as duas coisas? Que notícia ruim dá ibope e que o mundo está catastrófico? E quem não acha nada? Bom, eu vi quem não levantou a mão, tá? Só pra... Hoje eu vou falar com vocês de um tema interessante, mas antes de eu chegar nele, deixa eu só me apresentar. O meu nome é Michelle Yunes, eu sou uma otimista, assim, sem jeito, irremediável. Só que essa otimista irremediável trabalhou por 17 anos na área financeira de grandes corporações. O meu trabalho e assim as formações que eu tenho eram para achar erro nas coisas. Sabe, ver tudo que está dando errado, ou tudo que está acontecendo no mundo que está ruim e transformar isso de alguma maneira, proteger, resolver. E eu posso dizer para vocês, sem sombra de dúvidas, que eu continuo otimista. Mas que eu acredito que sem a instrução a gente vai demorar muito mais tempo para evoluir. Engraçado porque isso está no livro do Evangelho segundo o Espiritismo. O Espírito da Verdade fala: Espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos, eis o segundo. E hoje a gente vai falar de instrução. O tema que eu escolhi é um tema que talvez vocês não entendam, não reconheçam em nenhum lugar. Alguém já viu esse nome antes? A fé pela razão? Conhece alguma casa espírita com esse nome? Bom, esse foi o tema que eu escolhi para a gente abordar. O que é a fé pela razão? Para a gente poder entrar nesse assunto, vamos começar falando da razão. Porque de fé a gente fala bastante aqui na casa. Todo mundo conhece as passagens de Jesus, a gente sabe bastante do Evangelho, mas o que será essa razão que está aí? Como é que a gente traz isso em termos práticos no nosso dia a dia? Então eu escolhi começar por isso daqui. Alguém conhece isso daqui? Todo mundo tem um, né? Espero. Pois é. O nosso cérebro é o órgão do nosso corpo que mais gasta energia. Eu acredito que seja em torno de 70%, 60% da energia do nosso corpo vai para o cérebro. Vocês sabiam disso? Até quando a gente está dormindo, o nosso cérebro trabalha.
regulando funções hormonais, ajustando tudo que precisa ser ajustado ali, mandando inclusive sonhos para o nosso inconsciente, para a gente, de fato, pescar alguma coisa ali de evolução também. Então, é um órgão que trabalha, uma máquina que trabalha 24/7 sem reclamar. Mas o cérebro, como toda máquina, faz uma coisa muito importante. Ele poupa energia. Ele não sai desperdiçando energia. Porque senão, né, como é que a gente ia gerar o tanto de energia que o nosso cérebro precisa? Então, o que ele faz? Ele otimiza algumas funções para não gastar tanta energia assim nas coisas que ficam todo dia igual. Certo? Beleza. Outra coisa que o nosso cérebro faz é nos proteger de qualquer perigo. Essa é a prioridade máxima, manter a gente vivo. Porque se o cérebro não mantivesse a gente vivo, a gente não prosperaria enquanto espécie. Ok? Então eu vou contar para vocês um pouco de como isso funciona na prática. Imaginem que vocês estão largados numa mata fechada por um dia inteiro. Sem água, sem comida, sem nada. Largados ali, sem ver nenhuma coisa perto que vocês pudessem recorrer à ajuda. Imaginaram? Bom, aí só de falar nisso já vai dando aquela sede, que a garganta seca. E de repente, nessa mata, os passarinhos param de cantar. E você escuta um barulho de um riacho. Com a garganta seca, você começa a procurar onde que está aquele riacho para você matar sua sede. E aí você se depara com essa cena aqui. Sabe o que o cérebro faz? Uma coisa muito incrível. Tem uma parte do nosso cérebro que é bem instintiva, que chama cérebro reptiliano. Esse cérebro reptiliano, ele dispara comandos rápidos para você reagir ao perigo. Um dos comandos que ele dispara é de você paralisar. Então você congela, porque assim o predador não te reconhece pelos seus movimentos e não percebe que você está vivo. Então é uma defesa para você se manter vivo. Você fica ali paradinho, nem um fio de cabelo mexendo, e o predador pode não te ver. É um esquema de defesa. Outro esquema de defesa do cérebro é te dar aquela descarga de adrenalina e acelera teu coração para você sair correndo na velocidade mais alta que você conseguir. Então você dispara, corre. Corre, 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 corre. Também um esquema de defesa para essa leoa aí não te atacar. E por fim, uma outra alternativa do cérebro reptiliano é fazer com que você se encha de coragem e lute, enfrente aquele animal. E ele vai fazer com que você tome decisões muito rápidas para de fato conseguir sair vitorioso. Paralisa, foge e luta. 3 reações instintivas. Você não para pensar. Você simplesmente faz. Isso é a matéria agindo. Não estou falando de espírito aqui. É a matéria agindo sobre o corpo para manter você vivo. Isso está errado? Alguém acha que está errado? O funcionamento do cérebro ser assim? Ninguém levantou a mão, tô achando que está todo mundo ok, né? Em fugir da leoa ali. Ninguém quer virar presa, certo? Beleza. Alguém reparou nessa libélula cor-de-rosa levando um alecrim que está acima da leoa? Eu vou voltar para vocês verem que ela está ali. Ó, ela está ali em cima. Ninguém viu, né? Sabe por quê? Porque é nesse momento que você está correndo perigo, você não pode parar. Olha que coisa mais linda, uma libélula pink.
uma libélula pink, trazendo um ramo de alecrim. Como Deus é perfeito! Aí você para contemplar aquilo. Imagina só, se a leoa ali preparando o bote e você olhando a libélula. Oh, como Deus é lindo, contemplando. Morreu, já era. Dançou. Então o cérebro, ele fecha a visão para as coisas boas quando você está em perigo. Ok, Mi, por que você está falando isso? Porque isso é a matéria agindo sobre o corpo. Quando a gente abre o celular e vê uma notícia ruim, vocês sabem que área do cérebro está sendo ativada? Alguém desconfia? O cérebro reptiliano. E você vê aquela mensagem ruim, porque o seu cérebro está programado para achar mais atenção, encontrar mais interesse em notícias ruins para te proteger. Você aciona aquela parte ali e ele te coloca, você está em perigo. Paralise. Eu não vou sair de casa. Nossa, porque esse mundo está muito violento, eu não posso sair de casa porque vão me assaltar, vão me roubar. E daí se acontecer alguma coisa, mas e se chover? Aí eu não vou ter guarda-chuva. Nossa, aí vai ser o caos, aí vai alagar a minha rua. E daí a gente começa a se paralisar diante das hipóteses. Esse é o nosso cérebro protegendo a gente. Ou então, a gente sai correndo. Não quero ver isso. Nossa senhora, vi o que está acontecendo, não quero nem saber. Meu Deus, mas fica pensando ali, né? Ai, mas Israel, ai meu Deus do céu, mas se acontecer alguma coisa, ah, mas não quero saber, não há nada comigo, não tem nada a ver, não quero saber, taraná. Foge da notícia. Ou você luta. Como que você luta? Você viu, fulano, o que está acontecendo lá em Israel? Você viu o furacão Milton? Nossa, que calamidade. Você está lutando contra aquilo para tentar diminuir a força daquilo. Só que eu vou fazer uma pergunta para vocês. Quando vocês olham uma notícia assim, seja ela qual for, quantas vezes a gente está realmente em perigo? Muito poucas. E esse é um efeito colateral desse mundo que a gente está super conectado e as informações estão aí o tempo inteiro. E quando a gente não para entender o que é uma notícia que nos coloca em perigo e uma notícia que nos coloca, a gente fica refém da matéria. Aí um tipo de materialismo que ninguém fala. A gente fala de não devemos ser materialistas com as posses materiais. Mas e a informação e o jeito que você reage a ela? Se você reage de maneira inconsciente, só sendo direcionado pelo seu cérebro, também é um materialismo. O espírito, segundo Maslow, aqui, não estou falando de doutrina espírita até agora. Maslow fala que quando a gente se conecta com o nosso espírito, a nossa espiritualidade, a nossa força de vontade, o nosso Deus interior, a gente consegue mudar as situações, inclusive físicas. E é por isso que nas épocas remotas, tantos cristãos conseguiram passar por verdadeiras calamidades. É por isso que Gandhi conseguia fazer greve de fome toda vez que era atacado. Fome é uma necessidade básica, comer é uma necessidade básica, consegue além disso o espírito. É essa força que tem o nosso espírito. Bom, o bom é que se tem jeito de entender o funcionamento negativo do cérebro, também tem como a gente dar uma burlada aqui. E eu vou ensinar para vocês essas 3 dicas aqui, a gente burlar o nosso cérebro de uma maneira inteligente, de fazer com que ele traga coisas positivas para a nossa vida e não nos coloque num estresse constante o tempo inteiro. A primeira delas é ouvir sons de pássaros. Talvez vocês tenham percebido quando vocês entraram que tinha uns passarinhos tocando aqui.
relaxa o cérebro. Os nossos instintos, ao ouvirem sons de pássaros, lembram que a gente não está em perigo, não tem predadores por perto. Isso é uma maneira ótima de relaxar. Outra maneira ótima de relaxar é você colocar no YouTube, neném fofinho, gargalhadas. Assiste 2 minutos disso, gente, libera um monte de hormônio positivo no teu corpo. Não estou brincando, eu tive aula de neurociências na pós-graduação falando disso. É uma maneira eficaz de você aumentar a sua imunidade. E por fim, uma terceira coisa muito simples de se fazer é uma lista de gratidão. A gente perceber o que a gente já tem, que a gente pode agradecer na vida. E tenta sair do óbvio. Tenta fazer uma lista de gratidão que não tenha a sua família, a sua saúde, o seu trabalho, os seus pets, as suas posses. Experimentem. A mente, ela começa a trabalhar para você perceber o que você pode ser grato. Isso é uma maneira de estimular o nosso cérebro a liberar coisas boas na nossa vida. Tami, então você falou aí de cérebro reptiliano, de como não se ver refém disso, de se perguntar se você nessa situação, se você está em perigo ou não. Mas espera aí, a notícia ruim está lá. Você vai ficar insensível a isso agora? É isso que é aconselhável fazer? A gente não ouvir mais nada, não se preocupar com mais nada? Jamais. Mas a gente precisa entender o que a gente pode fazer diante das situações e aprender a filtrar, selecionar o que faz sentido para a nossa evolução ou não. Furacão Milton. Estou na Flórida? Não. Conheço alguém que está lá? Sim. Eu posso fazer algo? Posso. Orar. Está aí uma excelente boa ação que você faz diante de uma notícia ruim. Se preocupar, fugir, ficar fomentando isso para os outros, fofocando disso, né? Postando disso nas redes sociais. Não, gente. Isso é só promover o mal. Isso é só promover as coisas que alastram sentimentos negativos nas pessoas. Então, sejam diligentes com as notícias que vocês escutam e com a forma como vocês encaram as coisas. Tenham otimismo, propaguem o bom ânimo. E o segundo ponto que eu comentei é, primeiro, notícia ruim da Ibope? Da Ibope. Acabei de explicar o porquê. Seu cérebro vai focar na notícia ruim. Acabei de te mostrar como não cair nessa cilada. Ponto 2 é, o mundo está piorando, todas as catástrofes estão acontecendo e tá, nossa, tudo um caos. Não. Não. Como assim? E essa enxurrada de informação que a gente vê, essas coisas que a gente vê, são ruins, mas não estão piorando. E eu não vou falar isso com base em achismo. Eu vou trazer para vocês, da minha época de financeira, dados e fatos. Vocês estão vendo que é um monte de curva para baixo aqui, né? Começa alto para baixo. A primeira delas é o custo de painel solar, despencando. Infecções por HIV, despencando. Mortes infantis, pasmem, em 1800 era 44% das crianças morriam. 200 anos atrás, gente. Estou falando de muito tempo, não. 4% morrendo. Mas 4% é um número enorme. É. E eu não acho que a gente tem que ficar insensível a isso. Mas está melhorando, não está piorando. A gente está num momento único da história. Pena de morte. Em 1863, 193 países aderiram à pena de morte. Hoje eu consultei esse número, está em 56. Mortes por queda de avião, mortes em combate, tudo despencando. Trabalho infantil, de 28% das forças de trabalho era infantil em 1950, nem 100 anos atrás. Agora 10% é. No mundo inteiro eu tô falando, tá? 10% é muita coisa? É muita coisa. Mas tá melhorando, não tá piorando. Fome, 28% do mundo passava fome em 1970. 40 anos atrás, 50 anos atrás, gente.
11% hoje, em 2015. Destruição da camada de ozônio, armas nucleares, isso é só coisa que está em queda. Agora eu vou mostrar coisa que está crescendo. Sim, vou encher vocês de dados. Vocês não acreditarem que o mundo está piorando, que não está. Meninas na escola, 65% em 1970, hoje 90%. O movimento feminista fala que não sei o que lá. Sim, fala que tem que melhorar mesmo. Mas direito de voto das mulheres, em 1893, um país permitia as mulheres a votarem. Hoje, 193 países permitem que as mulheres votem. A gente tem muito para avançar? Sim, temos muito para avançar. Mas o mundo está melhor a cada dia. E daqui, um dos que eu mais gosto ali é cura do câncer infantil, esse do meio, água potável, imunização, alfabetização, 10% em 1800. Hoje, 86% do mundo é alfabetizado. Olha esse daqui, do canto. Em 1960, uma música nova saía por ano. Hoje a gente tem 6.200.000 músicas novas por ano, gente. E você pode abrir o celular e escutar de graça em todos os lugares. Se você quiser gravar sua música, você pode colocar sua música lá de graça. Filmes, ciência, artigos científicos. 2.500.000 por ano. Isso é muito avanço. Por que a gente fica repetindo que o mundo está um caos? Por que a gente acredita nessa mentira? Eu estou falando de fatos aqui, eu não estou falando de opinião. Sabe o que acontece? É que quando a gente percebe que ontem ou hoje está pior do que há 10 anos atrás, há 5 anos atrás, a gente percebe que alguma coisa, teve uma pandemia no meio do caminho, nossa, isso daqui nunca teve antes, que cruel a vida. A gente pega aquele momentinho de baixa e a gente acha que isso é tudo. A gente acha que a evolução é uma linha reta, assim, ó. É daqui para cá, é só para cima. E não é assim que a vida funciona. Se o coração ficar numa linha reta, o que acontece? É porque parou, né? A natureza mostra pra gente que evolução é alternância, é ritmo. E a evolução, ela não é assim. A evolução é assim. A evolução é assim. Ela acontece de maneiras graduais e às vezes cai um pouquinho mesmo, para melhorar mais para frente. Então a gente não pode pegar só uma queda e achar que aquilo, nossa, acabou o mundo. Cadê a nossa fé? E aí eu volto no ponto, a fé pela razão. Se a gente não tem fé que a coisa vai melhorar, como é que a gente sustenta viver num mundo que só piora? Se a gente acha que não tem solução nenhuma, para que a gente está aqui? Como é que a gente consegue se manter vivo? Não consegue, né? Alguém conhece isso daí? Alguém já foi lá? Pois é, Coliseu. Das 7 maravilhas do mundo, na Itália. Maravilhoso. Eu estava lendo, há uns dias atrás, um livro que eu recomendo fortemente que vocês leiam, chamado Há 2000 Anos. Quem é que já leu? Pois é. Há 2000 anos, fala de uma vida do espírito Emmanuel, como Publius Lentulus, senador romano, na época de Cristo. Ele, que foi mentor do Chico Xavier, participou do lado de Pôncio Pilatos na condenação de Jesus e lavou as mãos. Ele, mentor do Chico. E ele era casado com uma mulher, um espírito evoluidíssimo, chamado Lívia. E a Lívia se converteu ao cristianismo quando conheceu Jesus. E esse livro narra que a Lívia ficou muito deslumbrada por Jesus
e sofreu várias injustiças ao longo da vida dela, que a separou de alguma maneira de Emmanuel, apesar deles manterem o convívio no lar, né? Eles continuaram casados, mas eles não se falavam quase por um mal-entendido, que ele vai relatando ao longo do livro, que eu achei muito corajoso, inclusive, da parte dele. E a Lívia, no último dia de vida dela, eles se reconciliam, eles estavam para se reconciliar, na verdade, e ela vai para uma catacumba ouvir a palavra dos cristãos da época, depois que Jesus já tinha morrido, alguns 30 anos depois da morte de Jesus. E eles são capturados e levados ao Coliseu para serem alimentados aos leões. Na época de Jesus, espetáculos como esse eram aceitos. Não só aceitos, como promovidos pelos órgãos regulamentados da época. Pessoas sendo entregues a leões. E centenas de pessoas iam assistir, se não milhares. Quem já foi ao Coliseu sabe que tem um espaço enorme. Isso era lindo, gente. Era o Netflix da época. Vocês conseguem pensar nisso hoje? Está aí prova maior de que a gente está evoluindo. E Jesus veio nesse mundo ensinar a palavra dele, que até agora a gente não entendeu. A gente não entendeu. Quando Lívia desencarna, morta pelos leões, ela chega no plano espiritual e Jesus a recebe. E Jesus fala para aquelas centenas de cristãos que estavam ali, que foram os primeiros cristãos caçados. Ele fala, eu não vou repetir aqui todas as palavras porque eu fico emocionada, enfim, é bem extenso o diálogo dele, mas em linhas gerais ele fala, ele agradece o sacrifício, ele fala que aqueles primeiros cristãos conquistaram o reino dos céus, em que eles estão com paz permanente, e ele fala que, graças ao sacrifício deles, a palavra dele ia chegar muito distante, mas que haveria um tempo tenebroso, a Idade Média, as Cruzadas, em que essa palavra seria completamente distorcida, mas que a verdade ainda ia prevalecer. E depois disso, a claridade viria mais forte do que nunca, porque o destino do ser humano é evoluir. E existe no Pai força suficiente para combater qualquer treva. A gente não tem que se preocupar com isso, porque o bem é o destino, sempre vai vencer. Eu fiquei muito emocionada lendo isso. E aí eu me lembrei de um episódio da série The Chosen, não sei aqui quem conhece, mas que eu vou colocar para vocês um trechinho, que exemplifica o poder da fé, mesmo diante das coisas que ainda não estão 100% boas, 100% otimistas. Vou passar aqui para vocês. Podemos conversar. Você fala devagar, essa é uma ótima qualidade. Eu queria lhe fazer uma pergunta. Por favor. O senhor vai nos mandar com a habilidade de curar os enfermos e coxos? Sim, isso. Foi isso que o senhor disse. Sim. Então está dizendo que eu vou ter o poder de curar. Perdoe-me, mas eu acho difícil de imaginar, com a minha condição, que o senhor não curou. Você quer ser curado? Sim. É claro, se isso for possível. Acho que você já viu o suficiente para saber que é possível. Por que não me curou?
Porque eu confio em você. O quê? Tiaguinho. Meu precioso Tiaguinho. Eu preciso que você me ouça com muita atenção. Porque o que eu vou dizer vai definir toda a sua vida até este ponto. E o resto da sua vida a partir daqui. Você entende isso? Na vontade do Pai, eu poderia curar você. Agora mesmo. E você teria uma boa história para contar, certo? Sim, que o Senhor faz milagres. Essa é uma boa história. Mas já existem dezenas que podem contar essa história. E haverá centenas mais. Até milhares. Mas pense na história que você tem. Especialmente nessa jornada que está por vir. Se eu não te curar. Saber proclamar que você ainda louva a Deus apesar disso. Saber como focar em tudo o que importa, muito mais do que o corpo. Mostrar às pessoas que você pode ser paciente com o seu sofrimento aqui na Terra, porque você sabe que vai passar a eternidade sem sofrimento. Nem todos podem entender isso. A quantas pessoas você acha que o pai e eu confiamos isso? Não muitas. Mas os outros, eles são muito mais... Muito mais o quê? Eu não sei. Fortes. Melhores nisso. Tiago, eu te amo. Mas não quero ouvir isso nunca mais. Eu sei como é fácil conseguir cantar a canção de Davi, que eu sou feito de modo especial e admirável. Mas isso não torna tudo muito mais fácil. E neste grupo, isso não me faz sentir menos como um fardo. Um fardo? Em primeiro lugar, é muito mais fácil lidar com seu passo lento do que com o temperamento do Simão. Acredite em mim. Você é rápido? Você parece impressionante quando anda? Talvez não seja. Mas essas são coisas com as quais o pai não se importa. Você vai fazer mais por mim do que a maioria das pessoas jamais. Tantas pessoas precisam de cura para acreditar em mim. Ou elas precisam de cura porque seus corações estão muito doentes. Isso não se aplica a você. E muitos são curados ou não curados porque o Pai Celestial tem um plano para eles que pode ser um mistério. E nos lembramos do que Jó disse. O Senhor o deu, o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Quando você deixar essa terra e encontrar o seu Pai no céu, onde Isaías promete que você pulará como um cervo, sua recompensa vai ser grande. Então aguente um pouco mais. E quando você se vir encontrando verdadeira força por causa da sua fraqueza, e quando fizer grandes coisas em meu nome, apesar disso, o impacto vai durar por gerações. Você entende? Obrigado, mestre. Um homem como você, curando os outros. Oh, que visão. Mal posso esperar para ouvir suas histórias quando voltar. Shalom, meu filho. Shalom. E Tiago, lembre-se, você vai ser curado. É só uma questão de tempo.
Shalom, meu filho. Shalom. Bom, esse é só um lembrete para a gente não esmorecer diante das dificuldades e se lembrar sempre que o otimismo está do nosso lado, a verdade está do nosso lado, Cristo está do nosso lado quando a gente se propõe a realizar coisas de bem. Eu espero que cada um de vocês possa replicar isso nos seus dias e viver de esperança, fé e amor. Agora vamos se preparar para o passe. Muito obrigada.